Oiê, tô de volta aqui no YouTube da Térsius. Pra quem não se lembra, eu sou a Nath, eu faço parte do projeto Sou Térsius e sou aluna da pós-graduação de Medicina de Emergência. Aqui no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês sobre como foi o módulo de Emergências Clínicas 2, que foi dado pelo professor Marcelo Schweller e pelo professor Thiago Grangeia. Lá no feed do Instagram e aqui no YouTube também tem vídeos contando um pouco sobre Emergências Clínicas 1, onde eu trouxe um trecho do professor Marcelo Schweller. Dessa vez, eu quero trazer para vocês um pedaço da aula do professor Thiago Grangeia, onde ele aborda um pouco sobre o AVC hemorrágico, que foi dado dentro da aula de crise hipertensiva pra gente. Então, nesse trechinho, ele vai falar um pouco sobre o manejo, o principal problema e a causa de mortalidade do AVC hemorrágico. Espero que vocês aproveitem bastante, que estejam acompanhando o nosso projeto e que estejam acompanhando também os vídeos lá do feed do Instagram. Dessa vez, lá no feed, eu trouxe os 10 grandes temas que foram discutidos no nosso módulo de Emergências Clínicas 2 e resumi uma comparação entre urgência hipertensiva e emergência hipertensiva. Então agora fiquem com esse trechinho do professor Thiago Grangeia, espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima. E o principal problema nas primeiras 24 horas do AVCH, diferente do AVC, onde eu tenho que tomar cuidado com aquela área de penumbra ao redor do AVC, no AVCH o principal problema é a expansão do hematoma. Ele pode acontecer em até 30% dos pacientes que têm um AVCH. Então a expansão do hematoma aumenta a mortalidade. Então o que você quer evitar no AVCH é que haja expansão do hematoma, além de, obviamente, avaliar a possibilidade de tratamento neurocirúrgico. E do ponto de vista pressórico, a principal causa de expansão do hematoma é a hipertensão. Especialmente a pressão sistólica acima de 180 é um fator que tem direta correlação com a expansão do hematoma. Então aqui, nessa tomografia, um exemplo de um acidente vascular cerebral com hemorragia intraparenquimatosa intraventricular à direita e, diferentemente do AVCI, no AVCH, a redução da PA não parece reduzir um fluxo na área perihematoma. Então não parece que haja uma perda da autorregulação no AVCH. E por isso a gente conseguiria fazer uma redução mais segura da pressão arterial sem levar a novas lesões de agressão cerebral. Então, quando é que eu considero a emergência hipertensiva no AVCH? Em geral, quando tiver um AVCH documentado com pressão sistólica acima de 140. E aí os nossos alvos vão depender bastante do que eu estiver vendo na tomografia e dos valores pressóricos do paciente. Se eu tiver um AVCH com hematoma intracerebral, intraparenquimatoso, e a pressão sistólica do paciente estiver entre 150 e 220, o ideal é você reduzir a pressão sistólica para valor próximo a 140 milímetros por mercúrio, e em geral usando ou nitroprusiato, ou nicardipina, ou labetalol. Se a pressão sistólica estiver acima de 220, você reduz a sistólica para pelo menos 160 milímetros por mercúrio. De novo, com as mesmas medicações, ou nitroprusiato, ou nicardipina, ou labetalol. Então, dependendo de haver hematoma ou não e a pressão sistólica inicial do paciente, o seu alvo vai ser 160 quando a pressão estiver mais alta ou 140 se a pressão estiver um pouco mais controlada. Na hemorragia subaracnoide, a gente tenta manter a pressão sistólica abaixo de 160 milímetros por mercúrio. E aí, geralmente, você usa nitroprusiato, ou nicardipina, ou labetalol, e aí você mantém a sistólica abaixo de 160. No AVCH, além da fase aguda, você monitora a pressão intracraniana geral com catéteres e esses sinais de hipertensão intracraniana. Manter a pressão de perfusão cerebral em torno de 60 milímetros de mercúrio. E você introduz a medicação por via oral apenas depois de definir se tem tratamento cirúrgico ou não em vista. Então, tem que ter avaliação do neurocirurgião, definição de conduta, o controle pressórico nessa fase inicial, para que depois você analise se você vai começar com medicação por via oral ou não. Na encefalopatia hipertensiva, ela é responsável por 15% das emergências hipertensivas e é uma emergência hipertensiva que vem reduzindo cada vez mais a sua frequência, a incidência vem caindo. E ela faz parte de um grupo de síndrome chamado síndrome PRES, que a gente vai comentar em breve também depois aqui dessa avaliação da encefalopatia hipertensiva. Em geral, na encefalopatia, os valores da PA costumam ser muito elevados.